Oi, meu nome é Jane Kian, os meus amigos me chamam de Jane. Eu sou casada com o Timóteo, tenho um casal de filhos, o Ian e a Ayla, e eu te convido a conhecer um pouco mais da minha história. Então, como eu estava falando, meu nome é Jane, né? Meus amigos me chamam de Jane. Eu sou nascida e criada aqui em Santarém, Mocoranga raiz. E quando cresci em um berço evangélico, assim, a minha mãe, né, sempre da igreja, sempre participativa nas atividades da igreja, né? Nós éramos de uma igreja um pouco mais tradicional. Mas cresci nesse âmbito evangélico. Meu pai, ele não era da igreja, mas minha mãe sempre foi muito de incutir, né, na nossa família, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Ela sempre era muito ligada a essa parte de oração. Então, quando eu estava entrando na minha adolescência, devido a alguns usos e costumes da igreja, que eu não estava mais me sentindo bem ali, eu acabei falando: mãe, eu não quero mais, eu vou desistir dessa igreja. E num determinado momento eu recebi um convite, onde eu fui e participei de uma célula. E naquela célula eu vi algo diferente e eu falei: achei meu lugar. E aí, quando foi num congresso da paz, eu aceitei Jesus. E a partir dali eu falo que realmente eu me converti. Uns 2, 3 anos depois da minha conversão real, eu acabei tendo que ir embora para o Japão, pelo fato do meu pai já ter ido para lá, e ele levou toda a família, nós fomos todos para lá. E logo depois que a gente chegou lá, eu era novinha, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e eu acabei indo para uma igreja. Infelizmente, na cidade que eu fui morar não tinha igreja, né, a Paz Church, mas comecei a participar de uma outra igreja, onde era muito baseada na palavra do Senhor mesmo, uma igreja de Deus. E ali eu acabei conhecendo o meu esposo, que hoje é meu esposo, o Timóteo. Só que sem a gente perceber, sem a gente saber, um estava orando pelo outro, a gente viveu um romance real. E ali a gente, depois de um ano e pouquinho, a gente acabou noivando e casando. E passado alguns anos, a gente falou: olha, já está na hora de ter um filho. E eu não consegui engravidar. E eu lembro que nós ficamos tentando, e por 2 anos eu não conseguia engravidar, eu não tomava remédio, eu tentava de todas as formas, e até que um momento eu falei: eu devo ter algum problema. E eu fui ao médico. Eu lembro que eu já tinha feito vários testes de gravidez naquele mês, e eu fui ao médico, e quando eu cheguei no médico, ele falou que eu tinha problemas de hormônios e que eu iria precisar fazer tratamento. E eu lembro que quando a gente saiu daquela clínica, eu falei para o Senhor: Senhor, eu tendo filho, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der um filho, o Senhor é Deus, eu vou continuar te amando. 3 semanas depois eu acabei voltando naquela clínica, porque eu estava com muito enjoo e eu achando que era hormônios, né? E a minha mãe falava assim: eu sei esse tipo de hormônios. Eu falava: mãe, para, o médico viu, eu não tô grávida. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu mostrei todo aquele processo que o médico tinha falado que eu tinha que fazer e tudo, ele falou: olha, você realmente está grávida. Naquela vez que você veio, você já estava grávida e você não sabia. E uma das coisas que nós tínhamos orado e falado com Deus era que, assim, um dos sinais de que nós queríamos para que fosse o tempo da gente voltar para o Brasil seria a minha gravidez. E a partir dali a gente realmente teve mais uma confirmação. Nós já estávamos orando, pedindo direção do Senhor, e nós acabamos voltando para o Brasil. Quando chegamos aqui, a minha sogra lá passou pelo CA, passou por todo o tratamento, por cirurgia, e hoje, graças a Deus, ela está curada. Assim, ela hoje faz reposição hormonal e tudo, mas graças a Deus ela foi curada disso. Aí, pouco tempo depois que ela já estava bem, já tinha recebido, né, um prognóstico legal, o meu sogro acabou se acidentando dentro de casa, e nós estávamos lá auxiliando eles, né, naquilo que era possível. Só que nós estávamos orando, falando com o Senhor, pedindo direção de Deus.
E aí, depois de um bom tempo que ele já tinha se recuperado, nós continuávamos orando, pedindo ao Senhor, falando para Deus: Senhor, nós queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos. E no Difflin de 2019, né, nós acabamos indo participar, e lá nós sentimos algo diferente, algo ali já começou a queimar. E quando nós viemos para o Brasil, eu esqueci de mencionar isso, a gente morou em Loanda, no Paraná. E aí, quando foi em 2019, nós fomos para o Difflin, e em 2020 veio a pandemia. E durante a pandemia, nós continuávamos orando, falando: Senhor, o que precisa, o que está faltando, nós queremos estar na Tua presença, nós queremos estar fazendo Tua vontade, então nos direciona. E em 2020 iria ter o Difflin, e o meu marido falou: nós vamos para o Difflin, em Santarém. Eu falei: amigo, presta atenção, que é pandemia, né? As finanças não tá legal para ninguém, tudo. E mesmo assim ele falou: não, nós vamos. E nós compramos as passagens, nós fizemos nossa inscrição. E em determinado dia, ele acordou cedinho, ficou me encarando, eu acordei e falei: o que foi? E ele falou: eu tive um sonho, e me explicou aquele sonho. E ele falou: olha, Deus tem algo para nos falar nesse dia específico lá no Difflin, que seria o dia do Difflin. Então, nós viemos pela fé, compramos nossa passagem, viemos. E quando chegou aqui, naquele dia que o Senhor tinha falado, o Senhor deu a resposta, uma confirmação daquilo que nós já estávamos pedindo, e Deus já tinha nos falado muitas coisas, né, antes da gente vir para o Difflin. Mas no Difflin foi assim a martelada final, assim, foi Deus realmente falando: olha, é isso. E depois de praticamente 3 meses, né, não chegou a isso, mas quase 3 meses, foram 88 dias depois do Difflin, nós viemos para Santarém e chegamos de mudança. E quando nós viemos para cá, nós viemos com tudo dentro de um carro, toda a nossa mudança. Mas nós vimos a mão de Deus em tudo, providenciando tudo. E quando eu cheguei aqui, os meus familiares já estavam aqui e eles nos deram muito suporte, né? E nós chegamos aqui em fevereiro de 2021. E quando foi em abril de 2021, a minha mãe adoeceu, ela pegou Covid, e aí começou mais uma luta, né? Em junho de 2021, eu acabei perdendo a minha mãe, aqui na Terra, né? Mas o que me consola é saber que ela está na glória. Uma mulher de Deus que venceu. E aquele versículo que fala: combati o bom combate, guardei a minha fé, é muito real para a vida da minha mãe. E durante todo esse processo, eu entendi que o Senhor podia ter nos levado direto para o Japão. Mas o Senhor, Ele é um Deus de detalhes, e Ele nos trouxe aqui, porque era necessário eu estar aqui e estar perto da minha família e estar perto da minha mãe durante todo esse processo, né? Ainda estamos vivendo ainda um pouco do luto, porque querendo ou não, ainda está muito recente, né? Mas para a glória do Senhor, ela era uma serva do Senhor, e hoje ela está na glória, e eu creio que nós vamos encontrar com ela lá. E quando ela ainda era viva, eu conversei com ela, né? E um dia ela falou assim: mas por que vocês vão para o Japão, né? Por que vocês vão, tipo assim, né? Perguntando sobre o chamado. E eu falei assim: mãe, foi para isso que você me criou. Foi para isso que a senhora me incutiu a palavra do Senhor. E aí ela parou, me olhou e falou: é verdade, eu não vou falar mais nada. E ali ela me abençoou. E eu creio que essa vinda nossa para cá foi um cuidado do Senhor pra gente. Principalmente para mim, para eu ter esse momento com a minha mãe, porque eu já tinha ficado muitos anos longe dela. E eu voltei a ter esse tempo com ela, e foi muito bom, foi muito gratificante. E agora nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo capacitados, né? Nós temos uma liderança que tem nos dado suporte, e nós cremos que a obra do Senhor está aí, e ela precisa de ceifeiros na obra, e nós estamos aí para trabalhar, e nós queremos impulsionar, nós queremos encorajar você a que está assistindo essa minha história, a também dobrar o seu coração diante do Senhor e pedir direção do Senhor e pedir para Ele te mostrar os detalhes das coisas que Ele tem preparado para você. Que o Senhor, Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que cuida de cada coisinha na nossa vida, e o Senhor, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas.
Se há 2 anos atrás alguém falasse para mim metade das coisas que eu passei, que a minha família tem passado e as grandes vitórias que o Senhor tem nos dado, eu olharia e falaria, não é possível. Mas o Senhor em nenhum momento nos deixou, o Senhor sempre tem nos dado suporte. Até mesmo no momento da perda da minha mãe, o Senhor, Ele mostrou a bondade dEle, a misericórdia dEle. E é isso que eu quero deixar para você. Dizer para você que o Senhor, Ele nos vê em todos os momentos. E Ele continua sendo bom em todos os momentos. Então eu quero encorajar você a colocar seu coração diante do Senhor e pedir direção dEle para saber onde o Senhor quer que você esteja e qual a vontade do Senhor para a sua vida, qual o chamado dEle para a sua vida. O meu chamado hoje é missões e o nosso coração tem queimado por missões. E em nome de Jesus nós vamos trabalhar na boa seara do Senhor. E essa é a minha história.